No Dia da Consciência Negra, o Nonsense Futebol vai te contar quais foram os clubes pioneiros na aceitação de negros no futebol brasileiro. Quais foram os jogadores que iniciaram essa trajetória no nosso futebol? Vem com a gente, que a história é boa. Alguns clubes brasileiros fizeram ações bem legais, alusivas ao mês e ao Dia da Consciência Negra. A gente vai destacar dois deles, Flamengo e Internacional, que lançaram camisas na cor preta. O Inter até jogou contra o Cuiabá de preto, sendo a primeira vez que o Colorado usou essa cor como predominante numa partida oficial. Mas para a gente começar a contar a história dos atletas negros em relação ao futebol brasileiro, a gente tem que ir para 1900. Ano de fundação da Macaca, a Ponte Preta de Campinas. Um dos fundadores era Miguel do Carmo, que também foi jogador nos primeiros anos do clube. O apelido do time, Macaca, começou como xingamento, macacada e tal. Aos poucos, foi sendo aceito como apelido mesmo. Aconteceu muito frequentemente durante alguns períodos, né? Exatamente de haver essa absorção do pejorativo, exatamente para ressignificar ele como positivo. Então a gente tem o exemplo da década de 90, em que a gente tinha a torcida dos rivais, né, chamando a torcida do Inter de macaco e tudo mais. E aí vai ter um momento que a torcida do Inter vai absorver isso para se dizer, não, nós somos macaco com orgulho. Hoje a gente vê que as formas de resistência, elas são diferentes. Hoje já não é bem aceito isso, até porque isso acaba dando margem para que o outro lado justifique o seu lado, dizendo, olha só, eu não sou racista, eles mesmos dizem que são macaco e não sei o quê. Então gera exatamente esse problema. Então hoje as formas de combate já são outras. Hoje tu já tem o enfrentamento, tu já tem outras formas de resistência, né? Já o Miguel pode sim ser considerado o primeiro jogador negro do Brasil. Ele jogou e foi diretor da Ponte até 1904, quando foi transferido para Jundiaí pela empresa onde ele também trabalhava, a Companhia Elétrica de Estradas de Ferro. E em 2014, o Miguel foi tema de homenagem de uma escola de samba campineira. Também no começo do século, a gente pode destacar ainda a criação de clubes fundados por negros. Caso do Rio Grandense, que foi criado pelo pai do Lupicínio Rodrigues, o autor do hino do Grêmio. Ou ainda o São Geraldo, de São Paulo, que foi o campeão do Campeonato do Centenário do Brasil em 1922. Mas qual foi o primeiro clube a levantar uma taça tendo negros no elenco? Você tá vendo aí, o Bangu de 1911, que levou a segunda divisão carioca. Em 1905, o clube já tinha um negro no elenco, Francisco Carregal. Anos antes, em 1907, a Liga Metropolitana tinha proibido a inscrição de jogadores negros por parte dos clubes filiados. O Bangu repudiou essa ideia e abandonou a liga. Aliás, uma história curiosa que mostra bem como é que era o Brasil e o mundo naquela época, né? Em 1912, foi fundado o campus na cidade de mesmo nome, no Rio de Janeiro. E o campus foi criado por negros e para negros, nas cores roxa, preta e branca, com o roxo simbolizando o mulato. E em 1918, o time foi campeão municipal de Campos, e aí de maneira marcante, já que quase todo o time tinha jogadores negros. Um ano depois, em 1919, o Brasil ganhou o Sul-Americano, precursor da Copa América, tendo no elenco o Friedenreich, que era negro. Aqui um rápido parênteses, tá? Em vários sites que a gente pesquisou, a gente achou os relatos de que o Friedenreich era mulato. Mas essa palavra tem uma origem um tanto quanto polêmica, já que muita gente defende que mulato vem de mula, né, que é um animal híbrido. Então é, de certa forma, bastante pejorativo usar esse termo. Mas, durante todas as pesquisas que a gente fez, o Friedenreich era classificado como mulato, e não como negro. Mas fica essa situação aí, esse parênteses, beleza? É impossível falar dos primórdios do negro no futebol brasileiro sem citar aquele Vasco da Gama de 1923. O time dos camisas pretas revolucionou o modo como os negros eram tratados no futebol e também começou a mudar o cenário de amadorismo que era predominante na época. Em 1923, o Vasco chegou à primeira divisão carioca e, com vários negros no elenco, formou um time diferenciado. O técnico uruguaio Ramon Plateiro trouxe consigo as noções de preparação física e concentração antes dos jogos, enquanto os adversários iam para a noite. O Vasco ainda pagava bonificações por vitórias, o que era criticado como um certo profissionalismo disfarçado. Sabe-se, né, que existiu o amadorismo marrom, ou seja, jogadores eram pagos para jogar futebol, mas que na verdade ali
eles tinham como uma espécie de carteira assinada, né? Naquela época não era uma carteira assinada, mas eles eram empregados dessas fábricas, que era uma maneira de burlar a lei, uma maneira que esses jogadores jogassem, que essas pessoas jogassem futebol e recebessem, porque também era proibido receber para jogar futebol. O time de Nicolino, Mingotti, Nelson, Leitão, Arthur, Claudio Honor, Pascoal, Torteroli, Arlindo, Ceci e Negrito teve o título carioca considerado como uma verdadeira revolução que se operava no futebol brasileiro, conforme o jornalista Mário Filho no livro O Negro no Futebol Brasileiro. Pois logo depois que acabou essa liga, os 4 times de elite da época, que eram o Fluminense, o Botafogo, o América e o Flamengo, eles se revoltaram contra o Vasco da Gama. Criaram uma liga própria, essa daqui, a AMEA. Acabou que essa AMEA fez uma série de exigências para que os clubes pudessem se filiar a ela e jogar o campeonato. Entre essas exigências, os jogadores não podiam ter profissões consideradas inferiores e também não poderiam ganhar dinheiro para jogar bola. O Vasco, por exemplo, teria de tirar do time jogadores em condições duvidosas, como subempregados e analfabetos. Isso atingia exatamente 12 jogadores, a maioria negros, e ainda alguns brancos de origem humilde. Alguns desses atletas, inclusive, eram ajudados por comerciantes portugueses que registravam os caras como empregados, só para que o Vasco pudesse mantê-los no time. Cruz Maltino se recusou e não se filiou. Em 7 de abril de 1924, o presidente vascaíno José Augusto Prestes divulgou uma carta chamada A Resposta Histórica, em que manifestava que não iria recuar diante das exigências e estava, portanto, desistindo da filiação. Passou um ano fora da liga por causa disso. Por causa disso, foi perseguido pelos outros dirigentes, porque era um clube suburbano, de português pobre, de dono de botequim. O Vasco permaneceu na liga em que estava, essa daqui, e acabou então havendo 2 campeonatos em 1924. Um que foi vencido pelo Fluminense, mais para a elite, e outro que acabou vencido também pelo Vasco. Uma outra história do início da trajetória do jogador negro no futebol brasileiro aconteceu em Porto Alegre, mais precisamente a partir de 1920. No Rio Grande do Sul, o racismo era institucionalizado, então os negros acharam um jeito próprio de conseguirem jogar futebol, criando a sua própria liga. Essa proibição ela nem sempre vinha com a questão racial. Muitas vezes ela dizia que pessoas que não soubessem assinar, pessoas que não tivessem emprego, mas ela sempre visava a proibição de jogadores negros de participar desses campeonatos oficiais. E por conta disso, a comunidade negra acabou formando uma própria liga. Assim surgiu a Liga Nacional de Futebol Porto-Alegrense, que anos mais tarde ficou conhecida como a Liga das Canelas Pretas, embora não tivesse esse apelido na época. Não houve um campeonato único paralelo ao gaúcho, mas uma série de disputas ao longo da década de 20. Aliás, o próprio nome da liga também era um contraponto aos times de elite, formados por imigrantes. Há cerca de 10 anos, o Globo Esporte entrevistou o último jogador ainda vivo que tinha disputado aquela liga dissidente. Jaime Moreira da Silva era a ponta esquerda do 8 de setembro, time da colônia africana no Rio Grande do Sul. Eu gostava de uma partida dar drible nos caras e sair gozando, né? Era um futebol alegre. O jogador, o atleta preto, era um homem igual a qualquer outro atleta. Eles mostraram isso aí. Aos poucos, o profissionalismo foi tomando conta do território brasileiro, e no futebol gaúcho não foi diferente. Os clubes iam percebendo que não fazia sentido você separar negros e brancos. Afinal, os negros eram pelo menos tão bons quanto os jogadores brancos. E, assim, a Liga dos Canela Preta foi esvaziando, já que os jogadores iam recebendo propostas de contratos profissionais pelos clubes que antes eram só de elite. Não foi uma passagem do racismo para o não racismo. Foi apenas uma possibilidade, quase que comercial, de tornar o clube campeão, de tornar o clube mais popular. O primeiro registro de jogador negro no futebol dos grandes porto-alegrenses foi do Grêmio, com Antunes.
O afrodescendente esteve em campo, conforme registros, pela primeira vez em 19 de maio de 1912, numa goleada em cima do Nacional de Porto Alegre. Ele atuou no Grêmio até 1915. O Inter contratou Dirceu Alves em 1925, mas ele foi estrear só em 1928. Ele fazia parte do segundo quadro do Inter. Naquele período ali tu tinha o primeiro quadro e o segundo quadro. Os treinos eram basicamente o ataque do primeiro quadro contra a defesa do segundo e vice-versa, né? Os jogadores, né, se mantinham muito tempo jogando nesses quadros principais. A gente pega, por exemplo, um relato do Vicente Hall, que jogou no Inter, inclusive, né, chegou a jogar no clube. Ele jogou uma partida em 26 e saiu do clube lá em 31. Ele jogou uma única partida. Só que o Inter, historicamente, se identificou muito mais rápido com a pauta do combate ao racismo. Tanto que o time do chamado Rolo Compressor, apelido da equipe colorada que levou 8 gauchões seguidos, entre 40 e 48, tinha pelo menos metade dos jogadores negros. A gente vai ter o princípio da formação da identidade nacional no país acontecendo a partir do Vargas em 30. E no futebol eu tenho a impressão que esses processos acontecem um pouco depois. E aí, no Inter, a gente vai ver esse processo de construção de identidade, né, do clube na década de 40, inclusive com o Rolo Compressor, né, que é exatamente o momento em que o Inter, a partir da profissionalização oficial do futebol em 37, vai começar a massificar a entrada desses jogadores negros. Então, tudo que tu tinha antes, mesmo o Dirceu Alves, ele é uma exceção. Tem o Dirceu Alves em 28, tem o Tupã, que foi campeão gaúcho com o Inter também em 34, que era um jogador negro, né? Mas esses caras, eles são exceção no meio de vários jogadores brancos, num meio que ainda era muito elitista, exatamente porque o futebol era amador. Aliás, o próprio mascote do Inter, o Saci Pererê, ele surge de maneira pejorativa. Ele foi criado, digamos assim, porque era associado à magia negra por causa das vitórias em sequência do Internacional. Na década de 30 e 40, os jornais daqui de Porto Alegre começam a publicar charges, né? Foi a grande novidade aí desse período. E essas charges, quando elas tratavam do futebol, elas já começam a tratar o Inter, né? Quando representam o Inter ali, os outros clubes, nessas charges, a representação do Inter é sempre um menino negro maltrapilho. E aí também tinha essa questão pejorativa dos rivais, e pô, os caras, com esse monte de jogador negro, eles ganham de todo mundo porque eles usam magia negra e tudo mais. Esses elementos, eles vão se mesclando aos poucos, e a gente não sabe bem de que forma isso se dá, mas vai desembocar exatamente no Saci. Ah, vocês lembram que eu falei do Rio Grandense, o time criado pelo pai do Lupicínio Rodrigues, o Henrique Rodrigues? Pois muito bem, em 1911, o Henrique Rodrigues tentou filiar o clube à Liga Metropolitana de Porto Alegre. E essa decisão foi negada justamente por conta da quantidade de negros no time. Conforme Léo Gershman, autor do livro Somos Azuis, Pretos e Brancos, Lupicínio Rodrigues se tornou gremista porque o presidente da Liga Metropolitana naquela época era Henrique Pope, um dos fundadores do Internacional. Esse é um breve resumo da história do jogador negro no futebol brasileiro. É claro que esse vídeo é um recorte, muita coisa ficou de fora, mas espero que você tenha gostado. Se sim, deixa teu like, comenta aqui embaixo, te inscreve no canal, ativa o sininho e eu volto na próxima. Tchau!